Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula que seria realizada na segunda-feira, né? Mas na segunda foi recesso ali no calendário acadêmico, né? Então gravei essa aula aqui para vocês, tá? Olha só, o que a gente vai falar hoje? Deixa eu colocar aqui. A gente vai falar sobre calorimetria, tá? A gente vai dar início ao estudo das formas de calor e manifestação também do calor em fenômenos do nosso dia a dia. E se vocês bem se lembram, dando um passinho para trás, assim, voltando, né? Na aula passada nós discutimos conceitos relativos à temperatura. E o que eu preciso que vocês façam nessa aula de hoje é não confundirem o conceito de temperatura que vimos na aula passada, né? Utilizávamos lá a variável T para a temperatura. Então, vimos, por exemplo, temperatura em graus Celsius, vimos a temperatura em Fahrenheit, vimos também aquela outra unidade de medida que é o Kelvin, né? Hoje falaremos de uma parte da física que não é a termometria, que são medidas de calor, mas a calorimetria, que são, perdão, não é a termometria, que são medidas de temperatura, mas sim a calorimetria, que são medidas de calor. Né? Então tá, o que é calor exatamente? Né? Temperatura, vocês se lembram, temperatura é uma quantidade de energia que um corpo possui. Né? E essa energia é uma energia cinética vibracional das moléculas que compõem um corpo. Já o calor também é uma forma de energia, só que diferente da temperatura, ela não é uma energia que um corpo possui. Ela é uma energia que um corpo está perdendo ou ganhando em um determinado momento. Então a gente define calor da seguinte forma, olha só, calor é energia térmica, né? A gente, na verdade, não é que exista uma energia do tipo térmica, a gente classifica esse tipo de energia como sendo térmica pela manifestação, né? Que ela própria possui no nosso dia a dia. É uma energia térmica em trânsito, né? Em trânsito significa em movimento. Obrigatoriamente ela está em movimento. E aí, pela própria definição, fica bastante simples, né? Quando que você vai ter uma energia térmica em movimento? Quando você tiver corpos a diferentes temperaturas. Então, se tivéssemos dois corpos, três ou mais corpos à mesma temperatura, eles estariam em equilíbrio térmico. Isso significa que todos estariam com o mesmo estado energético. Dessa forma, eles não trocariam energias entre si. Já quando os corpos estão a diferentes temperaturas, um vai ter mais energia, outro vai ter menos energia, então, naturalmente, espontaneamente, ocorrem trocas de energia. Quem tem mais energia perde, quem tem menos energia ganha. No momento em que a energia sai de um corpo e vai em direção ao outro, ou seja, ela está em movimento, em trânsito, a gente chama essa energia de calor, tá? O calor ele se manifesta por meio de ondas do tipo eletromagnéticas, né? A gente pode chamar essas ondas de ondas de calor, tá? Isso significa que quando ele sai de um corpo e vai em direção ao outro, essa ida ela se dá na forma de uma onda eletromagnética, ok? De uma frequência ali próximo do infravermelho, ou até mesmo pode ser classificada como dentro do infravermelho, tá? Mas não é todo o infravermelho, né? Um pedacinho ali do infravermelho. Vocês já bem se lembram, quando a gente estudou ondas, né? Existiam uma faixa de frequências que era classificada como infravermelho. Eu brincava assim, pegue o controle remoto da sua TV, mire ele para a câmera do celular que você vai ver ele piscando ali, né? Você vai ver ele piscar, né? Ou seja, ele está disparando ali ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho, mas elas não são ondas de calor. Dentro do infravermelho existe uma frequência específica, ali, um conjunto específico de frequências que são responsáveis por essas ondas de calor, tá? Então, beleza. O que eu preciso que você faça nesse momento é não se confunda, não confunda calor com temperatura. Um corpo, ele contém temperatura, mas ele não pode conter calor, tá? Calor é sempre uma manifestação em trânsito. Tá? Para efeitos práticos, a gente divide esse calor em dois tipos. A gente coloca, olha só, nós temos o calor do tipo sensível, então, aqui, ó, calor sensível, e o outro tipo chamado calor latente.
Essa classificação se dá de acordo com o efeito que ele produz quando ele chega até um corpo. Ou seja, no momento que chega calor até um corpo, duas coisas podem acontecer. E isso não é fácil, assim, não é trivial da gente lembrar, de pensar. Não é tão simples. A primeira talvez seja bem simples, olha só. Quando chega calor num corpo, o que acontece? Você tem a produção de uma variação de temperatura. Você vai falar, claro, professor, se está chegando ondas de calor num corpo, ele vai esquentar. Se está saindo ali uma onda de calor daquele corpo, o que vai acontecer com ele? Ele vai esfriar, né? Então está diretamente associado ali ao ganhar ou perder energia. Esse primeiro é bastante simples, assim, da gente imaginar. O segundo, ele já não é tão simples. Olha só, calor latente é um calor que produz mudança de estado. Como assim? O que significa esse estado? Esse estado, vou até colocar aqui, ó, é estado físico. Estado físico da matéria. Então nós temos lá sólido, líquido, gasoso, são os estados físicos da matéria. Isso significa que você tem, por exemplo, um cubinho de gelo ali, né? E ele está a menos 2 graus Celsius. Você começa a jogar calor nele. Ele vai aumentando sua temperatura. Ele está em menos 2, menos 1,9, menos 1,8, menos 1,7, menos 1,6. Assim vai, subindo a temperatura. Menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, zero. Quando ele chegar no zero, você vai continuar jogando calor nesse bloquinho de gelo, nesse cubinho de gelo, só que ele não vai aumentar a temperatura. Ele vai usar esse calor que ele recebe para mudar de estado físico, ou seja, ele vai derreter, tá? Então ele vai deixar de ser sólido e vai passar para o estado líquido, a 0 graus Celsius. Então você vai jogar um monte de calor, ele vai passar de 0 graus Celsius estado sólido para 0 graus Celsius estado líquido. Ele usou todo aquele calor para mudar de estado físico. A mesma coisa acontece no ponto de vapor, tá? Essas coisas acontecem no ponto de gelo e também no ponto de vapor. Legal, a gente consegue medir isso, tá? E quando a gente consegue medir isso, a gente tem uma parte da nossa disciplina chamada aqui, ó, quantidade de calor. Então, vamos ver aqui como é que a gente mede essas coisas. Bastante simples, calor é energia, então não tem uma unidade de medida muito nova para vocês. Se vocês bem se lembram, lá no primeiro ano, vocês mediam energia em joules, né? Energia cinética, 500 joules. Energia potencial gravitacional, tantos joules. Energia potencial elástica, tantos joules, assim por diante. Aqui é a mesma coisa, o calor, ele pode ser medido, olha só, unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades em joules, J maiúsculo, porque é nome próprio. Essa é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Mas existe uma outra unidade que também é bastante utilizada. A gente chama de unidade usual, porque é o que mais a gente usa no dia a dia. A gente pode medir calor em calorias. Ó, tá aqui, ó, calorias. E aqui tem um vespeiro. Aqui tem um fruto assim, de um monte, pode ser fruto de um monte de confusão assim, de alguns alunos. Por quê? Olha só, essa caloria ela pode aparecer escrita de formas diferentes. Ela pode aparecer assim, ó, caloria, com C maiúsculo, olha só, caloria. Ela pode aparecer assim, ó, caloria, com C minúsculo. Opa, ficou feia a minha letra aqui. Caloria, com C minúsculo. E ela pode aparecer assim, ó, como K. Vou fazer um K mais bonito. Fazer um K de forma. Cacau. Quilocaloria. Pode aparecer dessas três formas para vocês. Tá? E elas têm significados aqui que são diferentes em alguns sentidos. Essa caloria com C maiúsculo, ela normalmente equivale a 1000 calorias com C minúsculo. Tá? Não me pergunte o porquê, porque não existe um porquê para isso. É uma unidade usual, né? É fruto dos costumes. Então não existe um porquê, não existe uma lógica por trás disso. Começou-se a usar dessa forma e se estabeleceu um padrão usual. Tá? Então, uma caloria com C maiúsculo equivale a 1000 calorias com C minúsculo. Tá? E a quilocaloria, o que ela significa? Esse K, se você bem se lembra, é uma unidade é um prefixo, né? Que significa quilo, que é a mesma coisa que 1000, né? Então, uma quilocaloria equivale a 1000
calorias, com C minúsculo, que é a mesma coisa que uma caloria com C maiúsculo. Tá vendo como a coisa pode confundir um pouquinho aqui nas unidades de medida? Bem, a boa notícia que eu tenho para vocês é que pouco a gente trabalha com calorias, tá? Normalmente o que a gente faz quando aparece algum problema é fazer a transformação primeiro para joules e trabalhar em joules dentro do Sistema Internacional de Unidades. E como que a gente faz isso? Né? Tá aqui, ó, uma caloria equivale a 4,1862 ou 4,2 joules, tá? Esse número vocês não precisam decorar, é dado em qualquer exercício, vestibular, Enem, aparece esse número já, a transformação direta, tá? É importante você saber que você precisa transformar para chegar nos seus resultados no Sistema Internacional de Unidades, tá? Legal, então falei sobre calorias, mas efetivamente, como é que a gente mede? Qual que é a formulinha ali para medir quantidade de calor? Bem, vamos lá então. Existem duas fórmulas porque existem duas manifestações. Acabei de falar, né? O calor latente e o calor específico, né? Um que produz variação de temperatura e outro que produz mudança de estado físico. São duas coisas diferentes, são duas fórmulas também, tá? Temos aqui, ó, equação fundamental da calorimetria. E essa formulinha aqui, ela serve para o calor específico. Vou colocar aqui, ó, calor específico. Calor específico é aquele que produz variação de temperatura. Variação de temperatura, ΔT. Aqui, olha só, nesse meu PDF, ao invés dele colocar ΔT, ele colocou Δθ, mas é a mesma coisa, tá? Então, olha só, tá aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, Q é a quantidade de calor. Deixa eu anotar aqui, ó. Quantidade de calor medido em joules, tá? 1.000 joules, 2.000 joules, 2 quilojoules, assim por diante. Ele vai ser igual a massa, então esse Mzinho aqui é massa, vezes esse C. Esse C eu não vou falar agora, já falo mais à frente o que ele significa. Vezes Δθ. Δθ é variação de temperatura. Deixa eu colocar aqui. Δθ é a mesma coisa que ΔT. É a variação, o quanto que variou. Então, a temperatura foi de 20 para 30. Quanto que variou? Mais 10. A temperatura foi de 50 para 20. Diminuiu 30, né? De 50 para 20, diminuiu 30. Então, é menos 30. Assim por diante, tá? Então, essa aqui é a nossa formulinha. Q é igual a M vezes C Δθ. Facinha. Massa vezes o C, que eu já te conto o que é, vezes a variação da temperatura. Não tem segredo nenhum aqui, né? Só falta eu te explicar o que é esse C. Olha só, esse C é o calor específico. A gente chama isso daqui de calor específico. O que acontece? As substâncias são diferentes, né? Quem que está ganhando essa temperatura? Pode ser uma porção de água, pode ser um bloco de metal, pode ser um bloco de madeira. Então, esse calor específico é um número, tá? Que vai te identificar a característica da substância. Aqui, ó, o calor específico C de uma substância mede numericamente a quantidade de calor que faz variar em 1 grau Celsius a temperatura da massa de 1 grama da substância. Então, a definição pode parecer um pouquinho complexa no primeiro momento. Eu quero que você entenda o seguinte: as substâncias, você tem substâncias diferentes. Da mesma forma que você tem, por exemplo, a densidade, que te mostra qual é uma substância, qual é outra, qual é um material ou qual é outro, aqui você vai ter também uma variável que te permite identificar. Agora, como identificar as substâncias, os materiais, assim por diante? Mas como que ele faz essa medida? Ele faz essa medida através da quantidade de calor que você tem que dar para esse material para que sua temperatura varie. Você sabe do que eu estou falando. Não é nenhuma novidade para você. Se você for lá e colocar a sua mão na madeira da porta da sua casa, você vai sentir
você vai ter uma sensação. Se você colocar a mão na maçaneta, que é de metal, não é feita de madeira, é de metal, você vai ter uma outra sensação. Vai te parecer que a maçaneta é mais gelada do que a madeira. Só que, na verdade, a porta inteira está no mesmo ambiente, está numa mesma temperatura. Tanto a temperatura da maçaneta quanto da porta são as mesmas. Por que você tem a impressão de que a maçaneta é mais gelada? Porque no momento que você põe a mão nela, ela rouba calor da sua mão, ela é capaz de capturar o calor da sua mão numa taxa, numa velocidade diferente da madeira. Tá? Isso se refere ao calor específico. Tá? O calor específico ele vai mostrar a quantidade de calor necessária ali para você aquecer uma determinada substância, uma porção de substância, uma porção de massa de uma determinada substância em uma determinada temperatura. Que porção é essa e que temperatura é essa? Está aqui no slide, olha só. Calor específico de uma substância mede numericamente a quantidade de calor que faz variar em 1 grau Celsius a temperatura da massa de 1 grama de uma determinada substância. Então, ele vai te dar um número que representa essa relação. Como assim, professor? Não estou entendendo ainda. Se você tiver 1 grama de madeira e você quiser elevar a temperatura desse 1 grama em 1 grau Celsius, sair de 30 graus e ir para 31, qual a quantidade de calor que você precisa dar? Vai estar lá, X, vai ter uma quantidade. Agora, se ao invés da madeira você tiver metal, você tem 1 grama de metal, 1 grama, e precisa aumentar a temperatura daquele metal em 1 grau Celsius. Qual a quantidade de calor que você tem que dar para ele? Vai ser Y, vai ser um outro valor. Esse valor é o calor específico. Normalmente os metais eles precisam de uma quantidade menor de calor para variar a sua temperatura do que outros sólidos, tá? Ou do que outros líquidos. A água, por exemplo, ela é um ótimo, a gente chama de amortecedor de temperatura, né? Se você tem um dia úmido, a temperatura ela varia pouco. Se você tem um clima mais desértico, mais seco, a temperatura varia muito, tá? Isso porque a água ela tem um calor específico onde você precisa dar muito calor ou retirar muito calor para variar esse 1 grau Celsius em 1 grama, ok? Então, seguimos aqui, olha só. A unidade de medida, né, que a gente chega aqui dessa quantidade é caloria dividido por grama, grau Celsius, tá? Mas enfim, isso daqui mais para frente a gente vê nos exercícios. Bem, se você tiver um aumento de temperatura, como eu te falei, significa que você está recebendo calor, né? Então o calor você vai chegar num número ali que é maior do que zero. Se você tiver uma diminuição de temperatura, significa que o seu corpo está perdendo calor, você tem calor sendo cedido. Isso significa que o número que você vai encontrar utilizando essa fórmula aqui de cima vai ser um número menor do que zero, ok? Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui. Legal, eu falei do calor específico, né? Além do calor específico, essa fórmula ela nos mostra, deixa eu colocar a fórmula aqui novamente, ó, Q é igual a M C delta T, ela nos mostra que além do calor específico, existe também uma outra variável muito importante que vai nos informar a quantidade de calor que a gente tem que dar para uma substância para variar a temperatura, que é a massa, tá? Quando a gente analisa a massa junto com o calor específico, a gente tem uma grandeza física que é chamada de capacidade térmica. A capacidade térmica é isso daqui, ó, é M vezes C. Tá vendo aqui? Sendo representada pela letra C maiúsculo, tá? Capacidade térmica. É raro, não é comum, mas alguns exercícios, ao invés deles darem a massa para você e o calor específico, eles dão a capacidade térmica. Eles já te dão a multiplicação ali do M vezes o C. Porque, às vezes, em determinadas situações, é muito importante ali você considerar aquela massa, ele já te dá aquele valor ali já precisado, já exato, tá? Aí a unidade de medida vai mudar um pouquinho, vai ficar aqui, né, caloria dividido por
graus Celsius. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bem, faltou a outra fórmula aqui, né? A fórmula do calor latente. Eu vou colocar aqui, ó, calor latente. Calor latente é aquele calor utilizado para mudar o estado físico, né? Então você vai lembrar aqui, eu poderia fazer duas colunas assim, ó, deixar o calor específico aqui desse lado, que também é chamado de calor sensível. Eu não falei isso antes para vocês, né? Primeiro lá em cima apareceu como calor sensível, depois eu saí falando de calor específico. Peço desculpas, é a mesma coisa, calor específico ou sensível é a mesma coisa, tá? Os dois nomes aqui designam a mesma coisa, né? E ele é medido por essa formulinha aqui, ó. E o pessoal usa um mnemônico para decorar essa formulinha, chama de formulinha do Quimacete, ó. Quimacete. Formulinha do Quimacete. E aí a gente tem a fórmula do calor latente. A fórmula do calor latente ela é um pouquinho menor, né? Ela é Q é igual a M vezes L. A gente chama de formulinha do Quimole. Então é a formulinha do Quimole e a formulinha do Quimacete. Fica fácil de lembrar, tá? Ó, o M, nas duas fórmulas, significa a massa. E isso é bastante importante para a gente, né? Quanto maior a massa, maior é a quantidade de calor que você precisa dar para uma substância para variar a sua temperatura ou para mudar seu estado físico. Você sabe disso, você pega uma panela cheia de água ali, coloca no fogão, você sabe que se tiver muita água naquela panela, vai demorar muito mais para aquela água ferver. Se você tiver uma porção menor de água, ela ferve muito mais rápido. A massa importa, você sabe disso, não é nenhuma novidade para você. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, ó, na fórmula do Quimacete, você vai ter variação de temperatura. Então, isso daqui é mudança de temperatura. Nessa outra aqui do Quimole, ó, não tem nada aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Legal. E esse C? Aqui, esse C minúsculo significa o calor específico ou calor sensível, que é um número dado para você, tabelado sempre nos exercícios. Ou ele vai te dar esse número, ou ele vai pedir para você encontrar esse número. Uma das duas coisas sempre vai acontecer, tá? Então, deixa eu só anotar isso daqui. Esse daqui é o calor sensível ou específico. Tá? E esse L? Quem que é esse L aqui? Esse L é o que a gente chama de calor latente. O calor latente ele vai designar para a gente, ele vai significar a quantidade de calor que você precisa dar ali para uma porção também, para uma quantidade ali para 1 grama, tá, de uma determinada substância para fazer com que ela mude de estado físico. Essa substância que a gente utiliza como padrão é a água, tá? Então, qual a quantidade que a gente precisa dar de calor para mudar de estado físico a água? Aí a gente sempre vai ter ali dois valores tabelados. O LF, que é o calor latente de fusão. Calor latente de fusão significa a quantidade que você precisa de calor para realizar a fusão, para realizar essa mudança específica de estado físico, né, do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, vice-versa. E você pode ter o LV, latente de vapor ou latente de ebulição. Vou colocar aqui, latente de vapor. Tá? Que vai te designar a quantidade de calor que você precisa para fazer esse desarranjo molecular para que a sua substância passe do estado líquido para o estado de vapor ou de vapor para o estado líquido, tá? Então essas são as duas formas aqui de você medir quantidades de calor. Você consegue medir quantidade de calor latente e você consegue medir quantidade de calor específico ou calor sensível, ok?
Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Assim. Tentei fazer um vídeo bem rapidinho para vocês que vocês conseguissem ver ele inteiro e não se perdessem aí no meio do caminho. Vou passar para vocês também um link com alguns exercícios assim que aparecem nos vestibulares. Claro que tem mais coisa além disso daqui que eu falei para vocês, mas eu mando o link ali com uma descrição mais detalhada para quem tiver interesse de se aprofundar, tá? E também um link com alguns exercícios, assim como as resoluções também desses exercícios. É uma lista grande, se você fizer ali alguns, veja, tem uma ideia de quantos você precisa fazer. Eu diria que uns 5 exercícios, assim, estaria suficiente para essa aula. Você pode pegar os 5 primeiros e fazer. Agora, claro, se você julga que precisa de um pouco mais, está com dificuldade, tente fazer mais exercícios, tá? Qualquer dúvida, me mande um e-mail. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau.